Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versículos 15 e 16. Assim está escrito: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está trazendo a lembrança daqueles irmãos que foram dispersos, o chamado de Deus para cada um deles e, em extensão, para cada um de nós, trazendo a lembrança o que Deus havia feito com o povo de Israel, chamando a eles para que vivessem diante da sua presença com uma vida santa, que eles fossem santificados diante do Senhor. E no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 2, está escrito assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui o Senhor estava chamando este povo para terem uma vida santa, porque eles estavam diante de um Deus santo. No capítulo 20, o versículo de número 7, está escrito assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o chamado de Deus para uma vida santa é algo que permeia toda a Escritura Sagrada, visto que o nosso Deus, ele é santo, a ele convém a santidade. O salmista já havia afirmado: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, um Deus santo não pode compactuar com alguém que não esteja vivendo nesse estado de santificação. A santificação, ela é a separação de que nós fazemos no momento em que Jesus nos salva e liberta. Ele nos separa do mundo para Deus. E isto ele nos purifica, tira de nós a impureza, perdoa o nosso pecado, nos coloca em sintonia com a presença de Deus, somos por ele justificados, e aí então passamos a fazer parte da família divina. E nisto o Senhor Deus abre para nós uma oportunidade para que tenhamos um contato, uma comunhão com ele. E esta comunhão, este relacionamento com Deus, só será possível através de uma vida separada, separada do pecado, separada para Deus, consagrada diante do Senhor. Então Pedro estava trazendo a lembrança daqueles irmãos que eles não deveriam esquecer que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E, concluindo, disse: porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós olhamos, o profeta Isaías deixou registrado no capítulo 59, dizendo que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu vos não ouça. Então, observe um Deus santo e um homem pecador. Há um abismo, há uma separação muito grande. E o homem não pode aproximar-se de Deus. Foi daí a razão de Deus
ter o seu plano e executá-lo através do Senhor Jesus e aplicar na vida da humanidade através do Espírito Santo. É o plano de amor de Deus para a salvação dos pecadores. Através de Jesus, Deus ligou o abismo que nos separava dele e agora, por meio de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus, porque em Jesus nós somos então libertos, perdoados, transformados e santificados. E agora, na condição de santificados, nós temos a liberdade de ter o acesso à presença de Deus. Ele próprio deseja de nós esta comunhão e nós precisamos também ter fortemente este desejo no nosso coração de termos uma plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Porém, isto só se fará através de uma vida santa diante da presença do Senhor. Como a Escritura afirma, sede santos em toda a vossa maneira de viver, nós precisamos entender que não há nada na nossa vida que esteja fora do alcance desta orientação de Deus para a nossa vida, em sermos santos em toda a maneira de viver. Isto porque eu disse que um Deus santo nos chama para a comunhão com ele através de uma vida santa. Só quando vivermos uma vida debaixo da santificação é que poderemos nos identificar com o Senhor e ter com ele a comunhão, visto que o Senhor nos chama para nos aproximar dele. O apóstolo Tiago deixou registrado: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu só posso me aproximar de Deus mediante uma vida santa. Se a minha vida for marcada por pecado, impureza, mentira, engano, corrupção, eu não tenho nenhum acesso à presença de Deus, porque eu não estou na condição de uma vida santa, porque eu estou com uma vida manchada, impura, pecaminosa, desagradável diante do Senhor. Então, para eu ter este acesso a Ele, a minha vida precisa ser santa em toda a maneira de viver. Isto quer dizer que tudo no meu ser, interno e externo, deve passar pelo processo da santificação e me preparar para estar na presença de Deus sem nenhum impedimento, para que eu possa então usufruir desta comunhão com o Senhor e ter com ele esta proximidade aonde ele pode falar comigo, eu posso ouvi-lo, entender o que ele tem a me dizer. Portanto, o que o Senhor diz é: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando olhamos por este prisma, nós começamos a observar alguns detalhes, visto que nós devemos ser santos em toda a maneira de viver. Então começamos pelo nosso falar, a nossa linguagem, as nossas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou desagradável, mas somente aquela que produz a edificação. Então, a minha palavra, como alguém que está aproximando-se de Deus para viver uma vida santa, até a minha linguagem deve ser santa. O meu falar, os meus lábios não devem ser usados para o engano, para a mentira, para a impureza, para a imoralidade, para a corrupção, para a contenda, para a desavença. Não. Os meus lábios devem ser usados de maneira santa diante do Senhor. Quando Isaías estava diante do Senhor e teve aquela visão da glória de Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque habito
no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. E o Senhor então tirou, através do serafim, tirou uma brasa, uma tenaz, veio até onde estava o profeta e tocou nos seus lábios e disse: eis que isto purificou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Então veja, ele precisou ser purificado para poder estar na presença de Deus. Quando ele foi purificado e perdoado, ele então pôde ouvir a voz de Deus. Então, o nosso falar deve ser de tal maneira que agrade ao Senhor nosso Deus. Então, nós não podemos ficar com duas conversas. Nós não podemos falar uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, totalmente diferente. Não podemos, no meio dos nossos irmãos, ter uma linguagem santa, uma linguagem irrepreensível, se fora deles a nossa linguagem é totalmente perigosa, é contaminada, é impura, é indigna. Não. Em todo e qualquer lugar onde nós estivermos, à luz do que diz a palavra de Deus, nós precisamos primar por termos os nossos lábios, a nossa linguagem de maneira santa, sem nenhuma repreensão, tanto diante das pessoas quanto diante do Senhor nosso Deus. Então, devemos ser santos no falar. A maneira como falamos deve evidenciar que aquilo faz parte de uma vida santa. Por outro lado, nós também precisamos ser santos na maneira de olhar. Os nossos olhos, eles devem ser santificados para que tenhamos olhos santos ao olhar e não olhar com segundas intenções ou com desejos que não condiz com a vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos olhos precisam ser santos. Por isso é que precisamos que o Senhor Deus unja os nossos olhos com o colírio do céu, para que tenhamos olhos ungidos e não venhamos a transgredir diante do Senhor por conta dos nossos olhos. Então, nosso olhar também deve ser um olhar santificado na presença do Senhor. O nosso ouvir, ele também deve ser santo. Nós devemos ter ouvidos santos para ouvir a voz de Deus e não permitir que entre no nosso coração aquilo que não agrada a Deus. Então, os nossos lábios precisam ser santificados, os nossos olhos precisam ser santificados, o nosso ouvido precisa ser santificado, o nosso coração precisa ser santificado, porque a palavra diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas um coração santificado na presença de Deus, ele é de um grande valor para cada um de nós, para que tenhamos este acesso à presença de Deus. Mas também nós precisamos observar e viver de maneira santa nas nossas ações, nos relacionamentos, no comportamento, nas atitudes, em tudo o que fazemos, nós devemos fazê-lo tendo em vista que nós precisamos, em toda a maneira de viver, termos uma vida santa, separada e agradável diante do Senhor nosso Deus. Mas também nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Nós não podemos evitar que o pensamento venha, mas nós temos como controlá-lo, não dar a ele vazão. Se um pensamento ruim vem sobre nós, nós podemos pedir graça a Deus e, em cima deste pensamento ruim, criarmos um outro, reconduzi-lo para um pensamento digno do Senhor e não permitir que os pensamentos eles nos dominem. Então, até no pensar, nós devemos ter um pensamento que seja santo na presença do Senhor. Mas também o nosso andar, os nossos pés devem andar
pelo caminho santo. Nós não devemos permitir que os nossos pés nos levem para lugares escorregadios e desagradáveis a Deus. Então precisamos ser santo no nosso andar. As nossas mãos precisam ser santas para não estender a mão àquilo que não nos convém, que não nos pertence, que não é nosso. Então temos que ter mãos santificadas. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: levantai mãos santas, sem ira e sem contenda. Então as mãos precisam também ser santificadas, porque elas fazem parte da nossa vida. Então observamos aqui em vários pontos aonde nós precisamos viver uma vida santa diante da presença do Senhor, para que então possamos entender o seu propósito, a sua vontade e cumprir a maneira como Deus coloca diante de cada um de nós. Então, em síntese, o que o apóstolo disse é: sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, da cabeça aos pés, no exterior e no interior, eu preciso viver uma vida santa na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela é útil para nos santificar, tanto a palavra quanto a oração. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele, quando fez aquela oração sacerdotal, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós encontramos que, através da palavra de Deus, nós somos santificados, como também nós somos santificados através da oração, porque pela oração, tudo aquilo que parece ser impuro é santificado. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra e pela oração é santificada. Então, a oração, aliado com a palavra de Deus, promoverá a santificação da nossa vida. E a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos ter uma vida santa diante da presença do Senhor. Foi também o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 3, ele deixou registrado assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Por quê? Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então, uma vez que nós somos chamados para santificação, nós devemos trilhar por este caminho. Veja no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observamos aqui um Deus santo que coloca todos os recursos necessários para que nós também tenhamos uma vida santa diante da presença dele e com isso possamos então ter acesso pela comunhão à presença do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando olhamos esses textos e observamos que é a vontade de Deus que nós sejamos santos diante da sua presença em toda a maneira de viver, e que o
próprio Deus nos santifica e que a sua palavra nos santifica e que pelo momento de oração, através da oração, somos também santificados, então nós não temos de viver de outra maneira diferente daquela que o Senhor Deus espera de cada um de nós. E qual é a maneira que Deus espera da nossa vida? É o que o apóstolo deixou registrado, onde nós lemos inicialmente, onde ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando o apóstolo disse que Deus nos santifica o espírito, a alma e o corpo, veja, a triunidade dos homens precisa ser santificada, porque o pecado atingiu o espírito, a alma e o corpo. E para estarmos na presença de Deus, é preciso que haja a santificação do espírito, da alma e do corpo. E com isto podemos estar na presença de Deus e desfrutar com ele desta comunhão. Foi o próprio Deus quem chamou o povo de Israel e, por extensão, ele chama a mim, ele chama a você, ele chama a cada um de nós para que venhamos a viver uma vida santa diante da sua presença. Quem procura viver uma vida santa na presença do Senhor não tem barreira, não tem dificuldade, não há nenhum impedimento da sua comunhão com Deus. Mas observe, nós listamos aqui alguns pontos aonde precisamos atentar para que a nossa vida seja marcada pela santificação, uma vida santa e consagrada a Deus. Então, em princípio, nós falamos que devemos ser santos no falar. Segundo, devemos ser santos no olhar. Terceiro, devemos ser santos no ouvir. Quarto, devemos ser santos no coração. Quinto, devemos ser santos no agir, no relacionamento, nas atitudes que travamos um com o outro. Sétimo, devemos ser santos no nosso pensar. Devemos ser santos nas nossas mãos. Oitavo. Nono, devemos ser santos no andar. A maneira como andamos deve identificar-nos. E décimo, que engloba tudo, devemos ser santos em toda a maneira de viver. Então está aí para nós um chamado de Deus para termos uma vida santa, e isto vai favorecer-nos de estarmos na presença do Senhor e desfrutar com Ele daquela comunhão firme e maravilhosa. Comunhão esta que Adão desfrutou no jardim do Éden antes de ser expulso de lá. Foi o prazer de Deus ter a comunhão com o homem. Por consequência do pecado, Deus estabeleceu o seu plano, Jesus cumpriu, o Espírito Santo aplica, e agora nós temos esta oportunidade de estarmos bem próximos ao Senhor através de uma vida santa. Ele nos diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Que eu e você, que cada um de nós, prestemos atenção a este chamado de Deus para a nossa vida. Ele nos chama para sermos santos em toda a maneira de viver. Compete a mim, a você, a cada um de nós, nos colocarmos em disponibilidade diante da presença de Deus para sermos trabalhados por Ele, pela sua palavra, pelo poder da oração, para nos levar a uma vida santificada na presença do Senhor. E assim teremos a oportunidade de ouvir, de ver, de partilhar com Ele momentos sublimes de comunhão que só vai enriquecer a nossa vida e promover em nós o crescimento e o amadurecimento espiritual nesta vida de comunhão com o Senhor. Que eu possa seguir por este caminho, que você possa seguir também por este caminho e desfrutar esta proximidade com Deus através de uma vida santa.
e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.